Hoje comigo aqui está a dona Creuza, não é isso? Creuza. Dona Creuza Vilhena. Vilhena. Dona Creuza, a senhora é mãe, né? Sim, mamãe. Mamãe de quantos filhos? Casal. De um casal. Sim, senhor. Dona Creuza está aqui, ela é mamãe, mas, dona Creuza, a senhora veio para preparar café, não é isso? Vim. E aí, já ligou a máquina? Vou ligar. Pode Então ligar liga. já? Pode ligar. Aqui a senhora está na cozinha da senhora. A senhora já colocou o que aqui, dona Creuza? Já colocamos a água. A água Hã? e o pó. Quantas colherzinhas? 3. É, tá Para bom? essa medida, né? É, 3. tá boa, né? Tá bom. Tá bom. A senhora está fazendo aqui como faz em casa, né? Sim, como faço em casa, exatamente. Como é que está o Bispo Geraldo? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. É? Tá bem. Graças a Deus. Agora a senhora estava me dizendo que quando a senhora chegou na igreja, chegou para salvar o casamento. Em 84, 84. para salvar o casamento. É? É. Porque vocês estavam com problemas. Vem mais para cá um pouquinho só. Isso. É, nós estávamos com um problema financeiro, né? Uhum. Financeiro. E eu ouvi falar da corrente da família na igreja e vim fazer a corrente da família para salvar o meu casamento, né? E lá eu encontrei, quer dizer, Jesus já tinha me encontrado, né? Uhum. Quando eu cheguei lá, Jesus já tinha me encontrado para me chegar até lá. E aí comecei a fazer as correntes, já prometi todo mundo para Jesus, meu marido, minha filha que eu tinha na época, Uhum. já entreguei tudo eles na mão de Deus, né? E fui prosseguindo na minha fé, nas minhas correntes. Dali em diante, daqui a um ano, a gente já foi fazer a obra como obreiros. É? Aham. Já recebeu o Espírito Santo? Sim, foi assim, né? A obra precisava que nós... Vou pedir para a senhora olhar um pouquinho para lá, só para as pessoas verem a gente mais de frente. Tá bom. Assim tá bom? Tá, excelente. Né? E aí Fala. a gente foi, que eu só sei falar olhando Não, pro só pode senhor. olhar para mim, mas de vez em quando dá uma olhadinha ali, ó. Dá uma espiadinha lá de vez em quando. Fala. E daí a gente fomos chamados para obreiro, eu e meu esposo, né? Uhum. E daí a gente foi fazendo a obra como obreiro. Quer dizer que a libertação e o recebimento do Espírito Santo foi rápido, né? Em um ano. Em um ano. Em um ano. Houve uma entrega de total. De 84 para 85, naquele ano, a gente se entregou, a gente foi batizado nas águas, Uhum. no Espírito Santo, e fomos fazer a obra de obreiros. Uhum. Com a nossa vida já bem arrumada, né? No sentido financeiro. Aham. Financeiro. Né? E daí a gente foi, até que meu esposo foi levantado de auxiliar, que na época era auxiliar de pastor, que é como se fosse o IBURD hoje. O IBURD. Entrou no IBURD, né? É. E a gente continuou com a nossa vida. Eu sempre falo para as trabalhando. pessoas que às vezes a pessoa não sabe. IBURD significa Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus. É um instituto próprio interno na formação de pastores. Exato. Naquela época chamava de evangelista, né? Evangelista. É, eu peguei essa época também. Ele foi chamado para ser evangelista. É, que era o auxiliar do pastor. Que era auxiliar do pastor da igreja que a gente frequentou, que a gente se libertou, que a gente se batizou, lá na mesma igreja. Aham. Bem pequenininha, assim, metade desse estúdio, né? E foi naquele ano que ele foi chamado para ser o evangelista da igreja, eu engravidei. Eu já tinha uma menina de 3 aninhos. Eu engravidei, né? E aí, logo, quando eu fiquei grávida do Felipe, ele ia todo dia para a igreja e eu ficava, né? Até que ele foi chamado para fazer a obra. Uhum. Ele foi chamado para Pode falar, pode ficar à fazer a vontade. obra. No dia que ele foi chamado para fazer a obra... O filho também foi chamado? Não. Não, O marido. o filho é bebê Meu marido. ainda. Ah, O filho ok. tava na barriga. Tava na barriga. O filho Agora estava na deu uma barriga. embolada. Bom dia, Claudineia. Só para dizer, né, que o filho ainda estava na barriga. Aí ele foi chamado para fazer a obra, tipo, ser pastor da igreja, né? Aí eu disse assim para Deus, eu fiquei grávida e naquela época não tinha fazer ultrassom, mas eu falei para Deus, né, ó Deus, eu tô grávida, mas se o Senhor me der um menino, porque eu já tenho uma menina, mas se o Senhor me der um menino, eu devolvo ele para o Senhor igual a Ana fez. Né? A senhora falou isso? Eu lembrei do voto de Ana. Aham. Lembrei, eu tinha lido lá no Samuel, 1 Samuel
Eu já era obreira, pastor. É? Eu já era obreira, né? Não, o marido já estava indo para pastor. Já, então. Então quer dizer que eu lia as escrituras, né? Aham. E eu entendia do voto de Ana, né? Como até estamos falando da meditação agora ultimamente, né? Desse sim. voto. Eu fiz lembrar ele, olha, hoje a meditação é para você, do seu voto. Eu passei um WhatsApp para ele ainda agora, essa sexta-feira. Aí foi assim, aí eu devolvo ele para o Senhor, para ele fazer a sua obra, para ele seguir, né, o caminho do Senhor. Peraí, vamos repetir isso daí. A senhora estava grávida, Tava. não tinha ultrassom. Né? Aí a senhora falou, meu Deus, se o senhor me der Um menino. um menino, É. eu vou devolver para o Eu senhor. devolvo para o Senhor, para ele fazer a sua obra, né? E aí eu fiquei, aí o meu esposo foi chamado para no dia que eu ainda no dia que ele nasceu, o meu esposo ganha a primeira igreja, que a igreja que ele auxiliava, que ele era evangelista. Ele foi nomeado pastor da O igreja. Felipe nasceu 1º de julho de 86. Não, ganhamos a igreja 1º de julho de 86. Aham. E o Felipe nasceu de noite, de 1º de julho de 86. Aí meu esposo não só ficou entre ir fazer a reunião da noite e me levar para ter o menino. Foi tanta emoção que a criança nasceu. O menino nasceu naquele dia. Naquele dia foi a marca. Eu não posso esquecer. O dia que Felipe nasceu foi o dia que a gente ganhou a primeira igreja, da qual nós tínhamos ido nos libertar, nos batizamos, recebemos o Espírito Santo, ficamos de evangelista e ganhamos a igreja. Né? E daí diante a gente foi prosseguindo na nossa vida, o menino andando com a gente para cima e para baixo. A senhora até me disse, veio mais pra cá um pouquinho, a senhora até me disse que... E o café tá indo. O café tá indo, né? E tá cheirando bem, né? É, não tá? Tá bem mesmo. Viu? Aí a senhora me disse que ele pegava as barcas lá no... Porque isso tudo foi no Pará. No Pará. Hoje nós estamos indo lá pro Pará. Aham. O senhor disse que a gente ia... Vai viajar? Ia viajar, então vamos viajar lá no Pará. Né? E daí a gente foi... E o menino começou a andar com a gente, fazendo a obra pelo Pará. E pegava aquelas barcas? As barcas, a balsa. Balsa. A gente saía de Belém, 1 hora de balsa, 1 hora de ônibus, 1 hora de balsa, 1 hora de ônibus de novo, para chegar lá em Marabá. Andamos por Marabá, Tucuruí, Santarém, todos aqueles estados lá do Pará, né? Todos. É o interior do Pará. Interior do Pará. A última que a gente passou, ele tinha 8 anos, Santarém do Pará. Santarém é uma ilha cercada por todos os lados mesmo, de fato e de verdade. Quem conhece, de Belém para Santarém é 1 hora de avião e 4 dias de navio. Ou 4, só tem essas 2 opções. E eu vinha também para a reunião no Pará, na sede de Belém, de lá de Santarém. E quando vim para São Paulo, ele já tinha 8 anos. 8 anos. A gente veio em 94, né? E aí o Felipe andando pela obra. Daí quando ele bem jovem, já aqui em São Paulo, já no jovem, ele recebeu o Espírito Santo. Que alegria, né? Daí ele foi levantado de obreiro, ele começou a trabalhar de obreiro. A senhora diz que ele estudou. E ele fez faculdade de rádio e TV na São Judas, já para ajudar na obra. Né? Eu nunca prometi, você vai ser pastor. Ele nunca disse, mãe, eu quero ser pastor. Ele foi caminhando. A senhora entregou ele no O altar. Espírito Santo foi trabalhando. Mas deixa o Espírito Santo agir. Foi, no momento certo, na hora certa. Ele foi levando uma vida normal. Estudava, trabalhava, né? Foi funcionário da Record. Olha, a fumaça está subindo e o cheirinho também. Aí ele já foi trabalhar no Ressoar. Olha, Deus encaminhando ele direitinho. O Ressoar era um trabalho de voluntariado, muito responsabilidade. De ganhar almas mesmo, porque iam tudo para a rua, né? Fazer as reportagens. E Deus foi encaminhando ele direitinho, assim, sabe? Deus mesmo, porque... E aí quando daí ele foi, né? Abriu o Templo de Salomão e ele foi chamado para a obra. Foi chamado para ser pastor. Hoje ele está pastor, casado, bonitinho, seguindo em frente o caminho que Deus traçou para ele, né? Mediante a minha entrega que eu fiz para ele. E ele está entregue mesmo pro resto da vida. Então agora coloca o cafezinho aqui. Vamos ver se ficou bom mesmo. Desliga aqui, não?
Não, Não, pode porque é pra deixar? ficar quentinho, Então né? pode servir aqui. Mas não tem adoçante? Não, é puro mesmo. Natural É, aqui, dona natural. Creuza, pra acordar o pessoal Agora quero nesse ver se a senhora é sábado. do Pará mesmo. Opa, aqui. Olha, o café aqui no Morning Show é ao vivo todos os sábados pela manhã. E hoje é a dona Creuza que veio contar essa história tão bonita aqui do Felipe, que é a mãe do pastor Felipe, Sim. né? Pastor Felipe, que é pastor da igreja e ajuda. Tá, o meu a senhora pode botar um pouquinho mais, que é para acordar, porque eu tenho 2h30 de programa. Ok. Mas a gente vai trazer açúcar. Mas antes de tomar o café e fazer a foto oficial, eu quero que feche a câmera 4 aqui na senhora, e a senhora olhando para essa câmera, dê uma mensagem para todos os filhos que estão, as mães que estão sofrendo com os filhos. O que essa mãe que tem chorado, o que essa mãe que está sofrendo, ela deve fazer para salvar os filhos? Então, como eu fiz o meu voto que eu entregar o meu filho no altar, o meu filho não tinha nenhum problema. O meu filho, assim, antes de nascer, eu já tinha entregue ele. Mas eu conheço mães e ouço mães, quando aconselho, de que seus filhos estão perdidos, de que por mais que ela tenha dado uma boa orientação, por mais que ela tenha dado do melhor, o filho dela se perdeu. E o importante agora, mãe, é que você não esqueça nunca de continuar com seus votos, de perseverar, né, de ter fé, continuar mesmo, até você ver o seu filho liberto, curado, abençoado, né, nas mãos de Deus. Eu quero que você continue. Você que acha que não está vendo nada no momento, mas você vai ver. Você vai ver, porque a fé que está dentro de você vai fazer você cada dia entender que é um plano de Deus na vida dele. Amém. Amém? Amém. E eu quero dar aqui para a senhora, pro Dia das Mães. Uau, muito obrigada. O Dia das Mães. Muito obrigada. A senhora hoje está representando todas as mães que assistem o Morning Show. Ah, muito obrigada. Eu ofereço também a todas as mães. Então vamos tirar agora a fotografia oficial, cada um segurando a sua Cadê xicrinha. O seu é esse. Meu é qual? É o maior. É o maior, né? Esse que toma mais. É porque são 2h30 de programa. despertar bem. Despertar bem. Ok. Vamos lá, fica aqui pertinho. Aqui, tá bom? Assim? Tá bom, assim, vamos lá. Cadê a foto oficial aqui do Morning Show? Vamos lá, bem pertinho, faz a foto oficial do Morning Show. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma selfie então, porque o fotógrafo não veio, então, peraí, a mamãe fica aqui no meio. Sim. Vamos fazer aqui uma selfie. Aqui, tá Aqui, bom. ó. Vamos lá, aqui, a selfie do Morning Show. Aqui, essa aqui a gente já vai publicar, olha pra cá. Aqui, ó, olha aqui. Aí, pastor Felipe, hoje nós pegamos um pouco a sua mamãe para representar a mamãe de todas as pessoas que nos ouvem, dos pastores, dos obreiros, dos evangelistas. Dona Creuza, Deus abençoe a senhora, né? Amém. Vai nessa fé, continue sempre nessa fé. Deus abençoe a senhora, o bispo Geraldo, o Felipe, a filha, como é o nome dela? Gerlane, cara. A Gerlane. Deus abençoe todos vocês poderosamente em nome de Jesus.